Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Queridos, a nossa aula de hoje é sobre artigo de opinião. E é um texto muito interessante porque ele é muito comum no nosso dia a dia, né? É um texto que faz parte do nosso cotidiano porque nos deparamos com esse tipo de texto diariamente nos meios de comunicação. A primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é: professor, o que é mesmo um artigo de opinião? E a primeira informação que eu trago para vocês é que é um texto do gênero argumentativo. Ou seja, é um texto que ele tem um propósito de defender um ponto de vista. E como é que ele defende um ponto de vista? Ele faz isso através dos argumentos, né? Ele defende o seu ponto de vista, ele defende a sua opinião através de argumentos. Uma segunda informação que eu vou trazer é que é um texto que ele traz uma linguagem que costuma se alinhar à norma padrão. É um texto que ele é mais formal. E por que ele é mais formal? Porque geralmente ele é apresentado, ele é compartilhado por diversos tipos de pessoas. Então, independente da pessoa, por ter essa diversidade, por ter essa variedade de público, é um texto que costuma seguir a norma padrão, que costuma ser mais formal mesmo. Mas não é difícil não, é tranquilo. Onde geralmente é publicado esse tipo de texto? Ele geralmente é publicado em jornais, revistas, blogs, né? Porque através desses meios, os autores eles conseguem expressar melhor essa questão de defender o seu ponto de vista, né? E o assunto que geralmente é publicado, que geralmente é apresentado no artigo de opinião, é um assunto que traz uma grande relevância para a sociedade. É um assunto que ele é importante para o coletivo. É como se, na verdade, o artigo de opinião ele tivesse uma função social de alertar o público, de promover, na verdade, demandas de debate, de trazer as pessoas para se conscientizarem ou para pensarem sobre determinado assunto. Então, é um texto muito importante para a sociedade de uma forma geral. Quanto à estrutura, gente, do artigo de opinião, ele vai seguir a estrutura de um texto argumentativo. E um texto argumentativo, ele tem, na verdade, 3 partes que são fundamentais e que você tem que colocar obrigatoriamente: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, essas 3 partes existem, significa que eu tenho que ter, no mínimo, 3 parágrafos. Um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Professora, é regra? Claro que não, gente. São as partes que são essenciais. Então, significa que eu tenho que ter, no mínimo, um parágrafo de cada, né? Pelo menos 3 para representar as 3 partes que são fundamentais desse tipo de texto. Na introdução, gente, nós vamos chamar de uma introdução com tese. O que é isso? Aqui no meu parágrafo de introdução, o parágrafo, se eu posso usar o plural também, vai ser a parte que é reservada para apresentar o assunto. Eu apresento o assunto que eu vou abordar, o tema que eu vou abordar. Além disso, eu vou deixar evidenciado o ponto de vista defendido pelo autor. Qual é a opinião do autor sobre determinado assunto? A partir do momento que você evidencia esse ponto de vista, nós vamos chamar isso aí de tese. Por isso que eu coloquei aqui introdução com a tese. É você apresentar o assunto e, ao mesmo tempo, colocar o ponto de vista do autor. O ponto de vista que vai ser defendido pelo autor e que nós chamaremos de tese. Nas redações escolares, ou mesmo dos processos seletivos, geralmente é comum usar apenas um parágrafo de introdução, que é o primeiro. Por quê? Porque, na verdade, você tem um número de linhas que é delimitado, que é restrito. É diferente de um jornalista e escrever um artigo de opinião que ele tem a liberdade de escrever quantos parágrafos quiser. Na sua redação formal, que você faz na escola e que você geralmente direciona para os processos seletivos, você tem ali o número de linhas, 30 linhas, que vai ser determinado. Então, se tem um número que é restrito, você acaba se prendendo a apenas um parágrafo de introdução, para você não se perder, né? Porque lá no parágrafo de introdução, você tem justamente a finalidade de apresentar o seu assunto e, em seguida, mostrar o seu ponto de vista, o que você vai defender, que é o que nós vamos chamar de tese, beleza?
O desenvolvimento vai ser a parte onde serão apresentados os argumentos, né? Aqui, no desenvolvimento, apresenta-se a parte que vai comprovar o ponto de vista do autor. E como é que ele vai comprovar o seu ponto de vista? Através dos argumentos. Esses argumentos, galerinha, eles costumam ter duas partes, principalmente no artigo de opinião. Uma parte que vai se chamar de fundamentação e a outra parte que nós chamaremos de análise do fundamento. O que quer dizer? O que cada parte representa? Bem simples. A primeira parte corresponde às informações, ou seja, fatos, dados, referências. É como se ele estudasse aquele assunto e, baseado na pesquisa, no estudo, ele vai apresentar essas informações. Já a segunda refere-se ao trecho em que o autor vai relacionar o fundamento, ou seja, toda a pesquisa dele com o seu ponto de vista. É como se ele misturasse aí. Por que ele defende aquela ideia? Ele defende aquela ideia porque houve uma série de pesquisas e essas pesquisas direcionam para essa linha de raciocínio. Então, ele explica a sua tese, ele explica o seu ponto de vista baseando-se no que ele pesquisou, na sua fundamentação. Então, não é simplesmente achar por achar, não. Ele chegou àquela conclusão baseando-se em estudo, em pesquisa. E aí, depois que ele evidenciou essa fundamentação, essa pesquisa, esses dados, esses números, ele trouxe para a gente essa análise baseada em fundamentação séria. Entendeu? Deu para entender? Então, ele pesquisou primeiro, ele mostrou para a gente as fontes dessa pesquisa e depois ele fundamentou a sua opinião baseando-se no que ele apresentou em pesquisa, em estudo. Então, assim, é um desenvolvimento importante porque é um desenvolvimento que dá respaldo. Ele não fala simplesmente o porquê dele achar aquilo. Ele fala o porquê dele achar aquilo e prova através de fundamentação. Que não é só ele que pensa daquela forma. De repente, pesquisadores, cientistas, institutos, universidades. Então, ele tem uma opinião baseada em alguém que dedicou a vida a estudar aquele assunto. Então, assim, é uma mistura de ciência com argumentação, com o seu ponto de vista. E a conclusão, ela é muito fácil, porque a conclusão costuma seguir a seguinte linha. Costuma-se primeiro apresentar uma síntese. O que é uma síntese? É um resumo. É como se fosse um resumo de tudo que foi dito. Ele apresenta geralmente essa síntese na conclusão e, em seguida, ele reitera a tese. O que é isso? Ele reafirma a sua opinião. Só que agora, essa opinião ela é fundamentada e comprovada pelos argumentos, como eu falei agora há pouco. Então, assim, não é uma opinião que simplesmente é isso porque isso, ou é isso porque eu acho. É uma opinião que ela é fundamentada, que ela é baseada em fundamentação. Então, a conclusão, o último parágrafo aí do artigo, ele costuma apresentar, ou ela costuma apresentar, esse resumo, né, do desenvolvimento, um resumo de tudo que ele falou e uma reafirmação da posição do autor, uma reafirmação do que ele acredita, do seu ponto de vista, só que comprovado pelos argumentos. Não é fácil? Muito fácil, é um texto fácil, tranquilo de fazer. É só, na verdade, analisar o que você pensa e, acima de tudo, buscar fundamentação para o seu raciocínio. Buscar, na verdade, pesquisa, assuntos que estejam relacionados e fundamentados na opinião de pessoas que trabalham com aquilo, que estudam aquilo, que pesquisam aquilo. E é um argumento que é muito interessante porque fortalece o seu argumento, dá respaldo ao seu argumento. Então é um texto que ele fica não só no achar, mas acima de tudo no achar junto com comprovação. Beleza? Galerinha, a gente fica por aqui e até o próximo encontro, tá bom? Um beijo, queridos!